Boa noite, senhores de eletrônica, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 9. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o conceito básico de um componente da área de eletrônica chamado IGBT, né? É um componente especial, né, que a gente utiliza para eletrônica de potência, ok? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, aula 9, componentes especiais de eletrônica de potência, e hoje a gente vai falar sobre algumas características básicas do IGBT, componente aí da área de potência. Bom, aqui uma pequena apresentação, né, da característica física, né, dos componentes do IGBT, né, com alguns tipos de encapsulamento, perfeito? Sai um pouquinho daquela tradição que a gente tem, daquele encapsulamento diferenciado, comum, né, aliás, da área de eletrônica. Então a gente tem aqui os blocos, né, a gente chama de tijolos, e tem alguns outros exemplos de encapsulamento. Aqui tem um circuito básico, né, que a gente monta aí com similar, né, que a gente disse que a gente monta com o IGBT, tá? Uma pequena introdução, né, do componente IGBT. IGBT é uma sigla de origem na língua inglesa, né, e significa Insulated Gate Bipolar Transistor, ou, em português, transistor bipolar de porta isolada. O IGBT é um semicondutor de potência que alia, né, as características de chaveamento dos transistores bipolares com a alta impedância dos MOSFETs, que também é um componente da eletrônica, tá? Apresentando baixa tensão de saturação e alta capacidade de corrente. Então, por isso que é utilizado na potência, né? Com pequenos pulsos, com correntes menores, você consegue, né, ter um controle de uma corrente bem alta. O IGBT destaca-se por possuir alta eficiência e rápido chaveamento. Atualmente, ele é muito utilizado, né, em equipamentos modernos, como carros elétricos ou híbridos, né, trens, aparelhos de ar-condicionado, fontes chaveadas, né, de alta potência. Devido ao seu projeto, né, que permite um rápido chaveamento, o liga-desliga, encontra aplicação também em amplificadores e geradores, que necessitam sintetizar formas de ondas complexas através do PWM e filtros baixo. Bom, o IGBT é uma invenção recente, né? Não é tão recente assim, mas em comparação àquilo que era usado, ele é recente. A primeira geração de dispositivos, né, desse tipo, na década de 80 e início de 90, possuíam um chaveamento relativamente lento e seu desligamento, né, que era o corte na condução, não ocorria enquanto, né, existisse corrente fluindo, característica conhecida na língua inglesa como latch-up. A segunda geração do IGBT apresentava melhoria e atualmente, né, os dispositivos de terceira geração são muitos melhores, com velocidade de chaveamento equiparada, né, dos MOSFETs, além de excelente tolerância à sobrecarga e durabilidade. Basicamente, o IGBT pode ser analisado também como um MOSFET, acionando, né, um transistor bipolar. Esse arranjo apresenta um tiristor parasita, que normalmente é ignorado devido ao avanço tecnológico realizado na construção do componente, que não apresenta, né, mais esse inconveniente, digamos assim. Aqui a gente tem a simbologia, né, mostrando quem é o emissor, quem é o gator, quem é o coletor, quem é o gate, né, quem é o coletor. E aqui uma seção vertical de uma célula de IGBT, né? Aqui os seus pontos, né, suas camadas, vamos dizer assim, tá? E aqui estão, né, os três terminais que a gente conhece, coletor, o gate e o emissor. Cada um se encontra num tipo de camada.
Aqui a gente tem um circuito bastante, né, utilizado, que a gente chama de circuito equivalente, né, que é como se fosse aqui, né, um transistor bipolar e aqui, ó, né, um outro transistor, tá? E a gente vê que a configuração dele, né, do componente é equivalente a esse circuito aqui. Aqui a gente tem uma curva, né, características da atuação do componente, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? A gente vê que cada nível de tensão, né, para cada nível de tensão a gente tem uma determinada corrente, né? Aqui é o eixo da corrente, aqui é o eixo da tensão. Aqui são os encapsulamentos, tá? Esse é o mais tradicional que a gente conhece, né? Esse daqui, ó, no caso da direita. E aqui são encapsulamentos para maiores potências, né? Utilizado na área industrial. E tem mais outros modelos, né? Não são só esses, coloquei alguns para a gente entender um pouquinho mais. Bom, basicamente ele é uma conjunção, né, de um transistor bipolar com um transistor FET, por exemplo, que está naquele circuito equivalente. A ideia dos projetistas, né, seria de ter um componente com o melhor, né, dos mundos, dos dois mundos, com as vantagens de um transistor bipolar e as vantagens de um FET, né, ou MOSFET. Então, agregaram isso, né, a um único componente, tornando-se o IGBT. Essa seria, né, uma configuração. A gente tem aqui, né, o nosso transistor, né, um transistor bipolar e um MOSFET, aqui no caso, né. Então, a junção desses dois tornou-se um único, né, componente, que a gente chama de IGBT. É muito utilizado, né, nas aplicações industriais para controle de altas correntes, onde se utilizam-se também altas tensões. Então, corrente alta, tensão alta. O fato dele ser um componente híbrido a partir de um, né, bipolar e um MOSFET, traz as características importantes do bipolar, como, por exemplo, o controle de corrente na sua saída. O disparo é feito como se fosse no MOSFET, via gate, com uma alta impedância de entrada, onde exige uma corrente baixíssima e uma tensão baixa também para disparar o IGBT. Então, com pequenas correntes, você consegue disparar o componente controlando altas correntes. Essa compensação, ele também, né, em compensação, ele também tem alguns problemas típicos do MOSFET, que, por exemplo, né, ter o gate isolado, tendo uma capacitância, né, se tornando muito sensível à eletricidade estática, pode queimar com facilidade. E é o famoso, né, conhecido como ESD. Nesse caso, tem que tomar cuidado ao manipular. Aqui a gente tem algumas características elétricas, né, dele. Né? O IGBT tem uma curva de corrente, né, por tensão, no caso aqui a corrente por tensão. Tá? Muito interessante, porque normalmente tem uma subida muito rápida, então a corrente sobe muito rápido, ela é rápido, a partir do momento que você dispara, a corrente sobe rapidamente. Bom, são várias curvas, né? Elas variam, né, dependendo da tensão que é aplicada no gate aqui, ó. Né? Por exemplo, aqui no caso, se eu aplicar 2, 4, 6, aí depende, eu vou ter os níveis aqui de tensão e vou ter a velocidade da corrente. O que a gente pode ver é que com um pequeno aumento de tensão, né, se eu aumentar aqui para o 2, por exemplo, a gente tem um aumento muito rápido da corrente, né? A corrente dispara muito rapidamente. Então isso é uma vantagem, né? Com uma pequena variação de tensão, a subida, né, é muito rápida da corrente. Então, assim, isso ajuda também a ter um aquecimento menor, né? Não demora para subir, então o aquecimento é mais lento, digamos assim. Bom, algumas características importantes, né? Quando for selecionar para algum projeto, por exemplo, IGBT, a gente tem que analisar aí, né, levar em consideração, digamos assim, a tensão máxima de VCE, isso dado datasheet,
a corrente máxima de coletor, o IC, também dado no datasheet, a potência de dissipação, né, PD, dado no datasheet também. São valores importantes, né, na hora da gente fazer o dimensionamento. Olha só, aqui é um exemplo do datasheet, né? No datasheet você tem todas as características necessárias, ou seja, todos os dados necessários para estipular qual tipo de IGBT você vai utilizar no projeto. Aplicações, né, em máquinas industriais, inversores de potência, eletrônica de embarcada, fontes de potência, amplificadores e assim, né, alguns outros mais diversos exemplos aí na área de eletrônica industrial. Bom, para a gente trabalhar com IGBT, a gente vai considerar, né, o disparo como se fosse um MOSFET. A gente vai ter uma tensão, né, de disparo, e para disparar o MOSFET, né, a gente tem que fazer o quê? Temos que ter uma tensão de VGE, ou seja, uma tensão de gator emissor maior que VTH, que é a tensão de disparo. O VTH, dependendo do modelo, pode ser de uma faixa aí de 3 a 5 volts. E as tensões de trabalho, né, VGE, pode variar entre menos 20 a mais 20 volts. E as tensões de comando, né, que a gente utiliza, pode ser de mais 15 para conduzir, né, no modo on, né, e tensão menor que menos 5 volts, 5 volts para desligar, né, que seria o off. E com relação à fabricação, existem dois tipos construtivos de IGBT. Tem a construção do tipo PT e a construção do tipo NPT. A diferença é o coeficiente de temperatura deles. O NPT, por exemplo, tem um coeficiente de temperatura de queda de tensão do VCE positivo, que é contrário do PT, que é negativo. As tensões de comando de mais 15 volts para conduzir e a tensão menor que menos 5 para desligar. Aqui algumas referências, né, para elaborar essa apresentação para vocês. E era isso que eu queria deixar como introdução básica aí do componente IGBT da eletrônica de potência. Boa noite a todos, muito obrigado.